Fala galera, escritório aqui hoje, Pauleira. Fala pessoal, bom dia. Miguel Vedova, coordenador nosso de todas as consultorias. E a gente está aqui olhando uma planilha, na verdade um produto novo que a gente está agregando. O Miguel ele vem do mundo administrativo, executivo, na parte de administração, mexe com a pecuária, fazendas da família e também consultor no nosso time e hoje coordenador de equipe. Mas o que acontece? Ele está mostrando aqui uma ferramenta que ele já usa há bastante tempo nos próprios negócios da família e a gente está ampliando isso dentro do portfólio de serviços da consultoria, que é uma análise muito fina do controle financeiro das fazendas. Dá só uma olhada aqui, ó. Bom pessoal, então aqui nesse projeto a gente faz um 360 graus a respeito do planejamento financeiro do cliente. Então além da gente fazer todo aquele levantamento de viabilidade econômica, qual que é o melhor sistema que a gente vai trabalhar, aqui a gente começa a falar de prática. Então a gente vai trabalhar primeiro com um fluxo de caixa, onde a gente trabalha todos os centros de custos do cliente, o que é projetado, o que ele está realizando. Então é feito também um acompanhamento trimestral dentro desse cliente, se ele está conseguindo estar dentro das metas dos centros de custos estabelecidos. A gente também projeta quais são os animais que vão ser vendidos ao longo do ano, quais são os animais que serão comprados ao longo do ano. Nós fazemos uma evolução desses lotes, que é uma ferramenta que a gente já trabalha aqui também. Então, em que a partir de que momento aqueles animais vão ser vendidos de acordo com o GMD que a gente projeta aqui na propriedade. Então, a gente faz um levantamento da lotação que se comporta dentro da fazenda, quantas unidades animais a gente vai ter por hectare de acordo com cada mês. E aí, no final, a gente faz um resultado projetado. Então, a gente tem aqui, primeiro, um fluxo de caixa simplificado, olhando movimentação de dinheiro. Então, aqui a gente não está falando necessariamente de lucro, nós estamos falando de movimentação do dinheiro. E depois, a gente faz um levantamento de lucro. Qual a diferença de uma coisa pela outra? Dinheiro é receita menos desembolso. O lucro é a gente incluindo nisso a variação também do nosso rebanho ao longo do ano. E isso daí é uma diferença significativa, né, Miguel? Porque eu sempre comento nos meus conteúdos que a maioria das propriedades rurais é como se fosse um avião que o cara tá voando, mas ele não sabe aonde ele vai chegar. Essa é a grande loucura. Eu falo que é a gestão da esperança. Exatamente. Será que vai dar certo no fim do ano? Acontece que muitas vezes os caras que têm uma escala maior acabam dando certo. Mesmo trabalhando errado, ele fecha no lucro, ele paga as contas dele. Ele compensa o erro dele na escala produtiva. Ele compensa o erro dele na escala produtiva. Já para o pequeno e para o médio, isso daí não funciona desse jeito. Esse daí passa aperto. Qualquer erro que tem, vai engolindo, vai matar. Eu falo que mata em gotas. É a morte homeopática. A morte homeopática. A gente mata o nosso negócio em gotas. E muita gente por aí tem esse problema. O que é legal quando a gente tem um trabalho desse daí? A gente pegou um cliente que falou, nossa, eu preciso de ajuda. Ele veio por alguma necessidade. Talvez ele acreditava que o problema dele era falta de controles. Talvez ele acreditava que o problema dele era manejo de pasto. Talvez ele falava assim, eu queria lucrar mais e não consigo. Na grande verdade é que a gente passa a fazer, através do trabalho da consultoria, a gente passa a fazer um diagnóstico da propriedade, da empresa. Com o diagnóstico a gente vai ver o quanto que essa empresa pode suportar de carga de animais e depois nós vamos validar o negócio que ele explora e o negócio que ele poderia explorar, que são outras opções. E aí, tendo em posse disso daí, que a gente agora começou a validar qual é o norte, qual é a atividade mais lucrativa, quais são os investimentos que são necessários e, Miguel, principalmente os quais não são necessários. Exatamente. Um dos maiores problemas que existe, você viveu isso na fazenda da sua família, são recomendações erradas que o mercado passa. Quanto vocês já gastaram de coisa errada lá? Deus. No passado? Não gosto nem de lembrar. E aí a gente vem fazendo essas correções, eu falo que também passa a ser a gestão da consultoria do não. Acho que a nossa empresa tinha que chamar não consultoria. Por quê? Porque é para falar, cara, o mercado tá te bombardeando e falando o tempo todo que você tem que fazer coisas que não precisa. Isso mina o lucro. E aí, o Miguel, com esse controle financeiro extremamente avançado, que nós estamos agregando na consultoria, existia um plano básico do trabalho e agora nós estamos com um plano avançado. Marcelo, por que esse tipo de produto já não está ali no portfólio de tudo que vocês estão oferecendo? É já um pacotaço. Porque simplesmente a gente visualiza que tem pessoas que não têm a necessidade, não enxergam a necessidade de um controle financeiro avançado. Eles são pessoas que são mais
candidatas ao básico, que é manejo, estratégia de negócios básica, ou me ajuda no sanitário, me ajuda nos controles. Beleza, e isso, lógico, compete um custo e um trabalho muito menor. Mas existe aquele potencial cliente ou aquele produtor rural que, independente do seu tamanho, ele fala, cara, eu não quero só que você me ajude a fazer o manejo da minha fazenda, a falar qual atividade que eu tenho que explorar. Eu quero voar alto no planejamento, no controle financeiro disso daqui. Eu quero detalhar isso daí. E aí a gente está com essa mudança significativa que é o que é o básico e o que é o avançado. Então, a entrada do Miguel, não só coordenando o time, mas trazendo todo um know-how, não só nessa parte administrativa, mas também financeira, ela vem agregar muito mesmo. Então isso daqui é legal, porque olhando essa fazenda em particular, Miguel, a gente detectou uma coisa, que é o quê? A gente começou a perceber, então, uma coisa muito importante aqui. Existem alguns centros de custos que estão desbalanceados na propriedade. Então a gente vê que existem centros de custos aqui, no caso, como por exemplo com caminhonete, com combustível, com gastos administrativos que estão muito altos para a realidade desse cliente. Então, olha que interessante, a partir dessa ferramenta, a gente não precisa chegar lá em dezembro, quando a gente tem o resultado do lucro da fazenda, a gente olhar e falar, cara, esse lucro não chegou. A gente consegue antecipar essa movimentação, consegue antecipar essa notícia ruim para o cliente e se moldar a isso agora. Então a gente está agora em março, dia 20 de março, observando um comportamento de caixa do cliente que não é adequado à realidade dele, e a gente consegue em março corrigir um problema em vez de fazer isso em dezembro. E a grande loucura é que essa daí é uma empresa de sociedade familiar. Exato. A gente está vendo que muito do que são essas despesas administrativas, elas estão ferindo a capacidade de lucro dos acionistas que não participam. Então tem alguém ali que está no dia a dia, está trabalhando, mas está criando um sobrecusto. A gente está tendo que fazer uma correção aqui agora. Até às vezes a gente estava discutindo o quanto dolorido é isso. Às vezes é dolorido porque você acaba mexendo. Se fosse só de um dono, a gente chegava para ele e falava assim, olha, amigão, tá gastando demais. Tá gastando demais, mas é sua vida. Tá tudo certo, amigão. Agora, quando é uma sociedade familiar, e muitos dos nossos clientes passam por isso, às vezes você não tem a clareza. Tem aquele irmão que está fora do negócio e ele também é um acionista, ele também é dono, e um outro irmão está tocando. Mas aquele que está tocando, ele está criando os custos que ele acredita que são necessários. E aí que a gente acabou descobrindo que justamente essa parte do negócio, por antes não ter um planejamento de negócios extremamente bem definido, acabou onerando demais. Então, parte do que é despesa de vida daquela pessoa tá dentro do negócio. A fazenda está pagando, olha que loucura, a fazenda está pagando para a pessoa jantar, para a pessoa passear, para o diesel do carro lá, papapá, e o outro que está longe, ou os outros que estão mais distantes, eles estão ajudando a pagar, porque não está vindo como forma de lucro para eles. É um vespeiro mexer com isso daí, mas é esse o caminho. Principalmente por quê? Porque a principal demanda desse cliente, quando nos procurou, foi falar assim, Marcelo, nós não estamos tendo relatório, eu não consigo enxergar para onde o negócio está indo, apesar da gente ter lucro, porque gerava um determinado lucro, graças ao tamanho. A gente viu que o potencial de lucro estava extremamente abaixo do que tinha que ser. Por quê? Porque a fazenda tem capacidade, a empresa tem capacidade de entregar muito mais, e com essa análise, essa dissecação financeira, a gente agora falou, caramba, olha o que a gente descobriu. Então vai ser difícil, complexo, mas extremamente necessário. Eu acho que uma coisa que eu gosto de falar dessa ferramenta é o seguinte: pior do que notícia ruim é notícia ruim que você não sabia que tinha, mas tinha. Aqui a gente consegue olhar isso, porque a gente consegue olhar a distribuição do centro de custos e consegue corrigir essa rota com o tempo. Então quanto custa isso? Qual que foi o dinheiro que essa família deixou de ganhar? Qual que foi o tempo que eles ficaram bancando um custo de vida de uma outra pessoa? E tudo bem se eles toparem. Mas eles têm que tudo ter bem. consciência disso. Maravilha, quero bancar isso daí. Banca. Agora, a gestão profissional, quando a gente fizer essas correções dos erros, vai permitir o quê? Um crescimento muito maior. Exatamente. E principalmente uma construção de uma nova cultura, que é a cultura que você começa a olhar para o negócio e não apenas para o estilo de vida, e você passa depois, futuramente, até a trazer essa cultura para os seus filhos. Você passa isso gerações para frente. Então, o desafio é maravilhoso. Nós estamos aqui olhando caso real. Essa planilha não é para gravar vídeo. Não. Isso daqui é uma reunião que a gente Até gostaria que fosse. Até gostaria que fosse só para captar. Mas é um caso real, é uma batata quente que nós temos que descascar, porque isso aqui agora vai gerar uma reunião com os familiares e eles vão ter que tomar decisões. Mas a gestão profissional, o planejamento, saber o rumo do negócio e depois fazer um controle muito fino é o coração da coisa. Obrigado, Miguel. Isso, a gente que agradece. Valeu, galera.
marijuana.